Ok. Bom dia. Nós vamos começar, então, o nosso webinar sobre o Mais Casa. E eu vou começar fazendo a apresentação teórica e depois nós vamos entrar, então, na apresentação da ferramenta propriamente dita. Não, isso não é uma apresentação. É a apresentação. Muito bem. Eu queria que todo mundo confirmasse no chat que está escutando, que está dando para ouvir bem, para a gente iniciar, então, o processo. Então, peço para que todo mundo digite se está tendo boa conexão, se está escutando claramente o que a gente está falando. Muito bem. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Bom, o Mais Casa, ele é um programa diferente do que existe hoje no mercado, porque ele é um programa por milhagem, tá certo? O que existe hoje no mercado são programas que a gente chama por ranking, onde os profissionais, eles concorrem a receber prêmios, normalmente passagens, depois de vários meses. Eles vão comprando nas lojas, vão pontuando e depois eles ganham prêmios, alguns poucos profissionais. No nosso caso, no Mais Casa, a gente criou um programa completamente diferente, um programa por milhagem, como é o programa do Múltiplos. Um programa por milhagem é aquele no qual a pessoa não precisa competir, pois a cada compra ela recebe pontos de quem está vendendo. Então, no caso do Mais Casa, a gente vai estar pontuando os profissionais e também os consumidores finais. Então, essa vai ser uma iniciativa diferente que a gente acredita que vai mexer bastante com o mercado, já que do lado dos profissionais, hoje, são poucos os que conseguem atingir as metas ou ficar nas primeiras posições. Ou seja, poucos ganham e a maioria não ganha nada. No Mais Casa, todos eles vão ganhar. E principalmente os consumidores finais, os nossos clientes, aqueles que compram mesmo, que não recebem nada de ninguém e só nas lojas nossas, nas lojas da rede afiliada Mais Casa, eles vão então poder obter pontos e poder se beneficiar resgatando esses pontos, tanto na própria rede afiliada, já que para fazer um projeto, a pessoa é obrigada a comprar em várias lojas. Então, o grande benefício do Mais Casa para o consumidor final é ele comprar numa loja, receber pontos e poder ter pontos para resgatar na compra seguinte em outra loja. Então, como ele tem que comprar, às vezes, em dezenas de lojas ou empresas diferentes, a gente vai propiciar que a pessoa vá comprando numa loja, vá acumulando ponto e vá resgatando nas fases seguintes da obra. Para os lojistas, né, para as nossas empresas, o grande benefício é a fidelização, né, já que esse movimento do consumidor ele vai estar restrito às lojas, somente às lojas que fazem parte da rede Mais Casa. Muito bem, então é assim que vai funcionar, no sentido de que, a partir de agora, todas as empresas que vocês pertencem, elas fazem parte
de uma rede exclusiva que vai estar diferenciando as lojas de vocês em relação a todo o mercado, pois só as lojas de vocês vão estar podendo dar esses benefícios. Isso a gente acredita, obviamente, que vai resultar em um aumento de vendas, né? Já que a gente vai estar dando benefício a muitas pessoas que nunca tiveram nada. Gostaria de esclarecer em relação à dinâmica do nosso encontro aqui do chat, que as dúvidas que forem existindo, vocês, por favor, vão digitando lá no chat, tá? Que ao final da nossa explanação, a gente vai voltar a todas as perguntas e vai tirar todas as dúvidas que existirem. Então, escrevam e não fiquem aflitos, que ao final do nosso encontro a gente vai voltar e vai responder todas as perguntas. Muito bem. É importante a gente saber que o nosso programa, como ele é um programa que vai premiar todos os profissionais e também consumidores finais, a nossa perspectiva é de estar podendo atrair e principalmente atender a muitas pessoas, porque elas poderão se cadastrar, como o programa ele é totalmente web, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil que tomar conhecimento, seja um profissional ou seja um consumidor final, ela vai poder estar se cadastrando no nosso programa. E, com isso, mesmo pessoas do interior dos estados, amanhã vão poder ter contato com as nossas lojas, porque conheceram o Mais Casa e, através do site, eles descobriram quais eram as lojas próximas aos seus lugares de moradia, né? Então, o nosso programa, como ele é totalmente web e ele é transparente e a gente vai divulgar o programa, na verdade, a gente acredita que possa estar aí atraindo e depois atendendo a um grande número de pessoas. Bem, só reforçando, isso aqui é muito importante, principalmente para vocês, equipe de venda das lojas que está me escutando, né? Vocês vão serão parte fundamental da divulgação e do engajamento dos consumidores e também dos profissionais nesse programa. Todo o programa de milhagem, sejam múltiplos, seja o programa do supermercado, seja o programa da farmácia, falando mais perto de programa mais perto da gente, principalmente os programas de farmácia e de supermercado, que a gente tem contato quase que semanalmente. Se vocês se recordarem, sempre que a gente chega no caixa, a primeira coisa que o caixa nos pergunta é se a gente faz parte do programa da empresa dele, né? Por quê? Porque a área de venda, né, lá dentro da empresa, lá dentro do ponto de venda, lá dentro da loja, é onde é mais eficiente a divulgação do programa. Então, toda empresa que tem um programa por milhagem, ele se utiliza do ponto de venda para fazer a grande divulgação desse programa. E no nosso caso não será diferente, né? Então, por conta disso, é muito importante para os vendedores que estão me escutando, a partir da implantação do programa, vocês fazerem essa mesma pergunta, né? Não é no caixa, porque nós não temos caixa, mas no momento de fazer o pedido, seja com o cliente ou seja com o profissional, a ideia é que vocês perguntem para ambos se eles fazem parte do Mais Casa, né? Com essa pergunta, a gente não só está divulgando o programa, como a gente está, então, engajando, conseguindo novos cadastros, mais gente para utilizar a nossa ferramenta.
Isso é muito importante, porque assim como na nossa loja a gente vai estar fazendo essa divulgação, nas outras lojas da rede essa divulgação também vai estar sendo feita, né? Então, será o conjunto das empresas, das equipes de venda das empresas, que vai fazer um papel importante aí de divulgação e de engajamento dos nossos clientes. Então, novamente, a partir do dia em que a sua empresa começar a operar com Mais Casa, é importante que na realização do pedido vocês perguntem se a pessoa faz parte do programa de fidelidade Mais Casa e aí estimulem eles a se cadastrarem. Eu vou mostrar para vocês quais são as 3 formas de cadastro que existe no Mais Casa hoje. São 3 as formas de cadastramento. A primeira é o consumidor cadastrando os profissionais, os arquitetos ou designers de interiores ou paisagistas, enfim, todo mundo que seja um especificador. No Mais Casa é importante dizer que ele é um programa que foi elaborado para dar respaldo jurídico para todo mundo que participa do programa em relação às associações de profissionais, mais especificamente em relação ao CAL, né? E a gente tem esse respaldo porque na nossa dinâmica, todo profissional, para receber pontos, o consumidor final, que é o cliente dele, vai aderir a um regulamento e vai aceitar esse regulamento, e nesse regulamento está escrito que o consumidor ele tem ciência e aceita que o profissional que trabalha para ele vai também ganhar pontos e ter benefícios como ele vai ter no programa, né? Então, essa dinâmica de primeiro ter o consentimento do consumidor final, dando consentimento para que o profissional também participe do programa, é o que dá esse respaldo jurídico, e é bom frisar que esse respaldo jurídico só o Mais Casa tem, né? Todos os outros programas de fidelidade que existem, de todos os núcleos que existem no Brasil inteiro, na verdade, não conseguem dar esse respaldo jurídico. É importante vocês saberem disso, porque é possível que os profissionais façam questionamento para vocês quando vocês estiverem comentando sobre o programa. Muito bem, então vamos ver aqui quais são as 3 formas de cadastramento. Primeiro é o consumidor final, ele de repente tomou contato com o programa Mais Casa e ele vai tomar a iniciativa de cadastrar e linkar o arquiteto que trabalha para ele ou designers de interiores no programa. Então, como é que funcionaria isso? Então, começa aí com o consumidor final, né? Ele vai entrar no site, tá certo? Ele vai fazer o cadastro dele e quando ele estiver fazendo o cadastro no próprio site, a gente pergunta se ele tem um profissional ou não. E aí, se ele tiver um profissional, o site vai pedir os dados do profissional dele, que são poucos os dados, que é o nome, o e-mail, o celular e o CPF. Então, se o consumidor final indicar que ele tem um profissional e colocar esses 4 dados, o site dispara, a plataforma dispara um SMS para o profissional, então, que recebe o SMS, dá um ok, de acordo com o que está ali escrito. Se o profissional não fizer parte ainda do cadastro do Mais Casa, ele vai ser apresentado a um regulamento, tá certo? E ele dá o ok no regulamento. Então, ele dando o ok no regulamento, o cadastro e o link entre consumidor final e profissional está feito. Significa que, feito esse link inicial, a partir desse momento, em toda loja que o consumidor final for comprar, vai aparecer que
ele tem um profissional e vai aparecer, então, os dados do profissional para vocês, equipe de vendas que vão estar atendendo. Então, como é que funciona isso? Como eu falei, na hora do pedido, vocês vão perguntar, o senhor faz parte do programa Mais Casa? Se a pessoa falar que faz, vocês vão pedir o CPF e vão digitar o CPF na ferramenta. Ao digitar o CPF do consumidor na ferramenta, já sai qual é o profissional que ele está linkado, tá certo? E aí vocês só vão precisar dar continuidade no pedido de vocês, que isso será feito de maneira automática, ok? Então essa é uma forma de cadastramento, quando o consumidor final toma a iniciativa. A outra forma de cadastramento é o profissional tomando a iniciativa. Então, de repente, o profissional acabou de fechar um contrato para construir a casa de um cliente qualquer, ele pode chegar para o cliente e falar, olha, você tem cadastro no Mais Casa? Que existe esse programa que vai te dar pontos, vai me dar pontos também, você vai se beneficiar podendo comprar e ganhar pontos ao longo de todo o seu projeto. E aí ele preenche os dados do consumidor final. O processo passa a ser o mesmo, só que o ponto inicial é o profissional. Então, ele vai preencher aqueles 4 dados do cliente dele, que são, novamente, nome, CPF, e-mail e celular. Vai sair um SMS para o cliente final. O cliente final vai dar o OK no SMS, vai aparecer para ele um regulamento, isso tudo web, né, pelo celular. Ele dá um de acordo, um aceito regulamento. Neste regulamento, como eu falei anteriormente, que está escrito que o consumidor aceita e que ele vai liberar para que o profissional que o atende também participe e ganhe pontos no programa. Então, ele fazendo isso, o cadastro e o link entre os dois está estabelecido como anteriormente, e a partir daí, novamente, é só o consumidor final ir à loja, dar o CPF para que os pontos sejam realizados, tá certo? Caso o consumidor não vá à loja, mas vá ao profissional em nome do consumidor final, o profissional vai poder dar o CPF do consumidor final para que a compra seja efetivada. Muito bem. Uma outra forma de cadastramento, e a gente acredita que essa será, talvez, inicialmente, a mais frequente, é o cadastramento acontecer na própria loja, tá certo? Então, de repente, vocês estão atendendo um cliente, e é bom dizer que no Mais Casa, a gente dá pontos, tanto para clientes finais que não tenham arquiteto, como que tenham arquiteto, tá certo? Então, vocês podem estar na frente de um cliente final com o arquiteto, perguntar para ele se ele faz parte do Mais Casa, se o arquiteto faz parte do Mais Casa também. Se os dois não fizerem parte do Mais Casa, vocês preencham aquelas 4 informações de cada um deles, sai um SMS para cada um deles, os dois aceitam, os dois leem o regulamento, e ao aceitar esse regulamento, novamente o cadastro e o link entre os dois está estabelecido, e a partir daí eles podem então fazer a compra em qualquer rede afiliada, que eles vão estar recebendo pontos por isso, tá certo? Então, com essas 3 formas de cadastramento, né, a gente consegue, a partir desse momento, poder pontuar tanto profissionais quanto consumidores finais. Muito bem. Tá certo. Muito bem. Então, como falei, esse é o programa Mais Casa por milhagem, em que cada profissional aceita e libera para que, cada consumidor final aceita e libera que seu profissional ganhe pontos. Todo programa de milhagem, eles têm níveis diferentes de usuários. Normalmente eles falam cartão Gold, cartão Prata, cartão Diamante. No nosso caso, a gente também tem níveis diferentes.
inicialmente a gente vai ter 2 níveis de usuário. Primeiro nível é o consumidor sem profissional. Consumidor final que a gente vai pontuar e que não tem um profissional ajudando ele vai ganhar pontos normalmente. Um outro nível de usuário é aquele consumidor final que tem profissional. Então, consumidor final com profissional, como mostra aqui essa ilustração. Esse consumidor que tem profissional, além de ganhar a mesma quantidade de pontos que um sem profissional ganha, ele ganha benefícios a mais, benefícios exclusivos, tá certo? Então, o que é um benefício exclusivo? Por exemplo, ele vai ter os pontos dele levam mais tempo para expirar. Então, no primeiro levam consumidor com profissional, os pontos vão levar 3 anos para expirar. Então, aqui já tem uma vantagem. Uma outra vantagem que a gente vai dar é que a gente vai liberar para esse consumidor final acesso livre ao conteúdo digital da revista Casa. Então, ele vai poder se abastecer aí de referências, né, de projetos de todos os cantos do país. Um outro benefício que a gente vai dar, e vamos utilizar isso até os produtos das empresas da rede afiliada, é a gente estar lançando promoções exclusivas para quem tem profissional. Então, com isso, o Mais Casa, ele é um programa de fidelidade aberto a todos, mas ele incentiva que se utilize um profissional de especificação, né? E a gente incentiva isso dando benefícios a mais. Isso vai ser ótimo para o consumidor final e, principalmente, vai ser ótimo também para o profissional, porque pela primeira vez é o profissional que está dando alguma coisa para o consumidor final, né? Através do Mais Casa, o profissional vai dizer, olha, você vai ter vantagens que você só tem porque você está trabalhando comigo. Então, dessa maneira, a gente muda um pouco o discurso, né? Em que hoje, às vezes, o consumidor final ele torce um pouco o nariz por conta dessa coisa da RT. Com o Mais Casa, na verdade, é o Mais Casa dá ao profissional a prerrogativa de dizer para o cliente dele, falar, olha, parabéns, você agora tem mais benefícios porque trabalha comigo, né? Muito bem. E isso, na verdade, é também um incentivo para que, na hora do cadastramento, o consumidor final diga e faça o link entre o cadastro dele e o profissional que o está assistindo no projeto que ele vai desenvolver. Bom, isso aqui eu já falei, então o programa estimula a compra entre as lojas da rede afiliada, já que a pessoa vai, por exemplo, comprar piso numa loja, vai ganhar pontos e vai ter pontos para resgatar em todas as outras compras que ele estiver fazendo, tá certo? Então, a gente acredita que isso vai fidelizar os consumidores e os especificadores na rede afiliada. Bom, isso aqui, a gente já falou que o programa dá respaldo jurídico para todos os participantes, aliás, é o único programa que faz isso. Eu vou mostrar agora para vocês uma peça que vocês vão estar, a gente vai enviar essa semana, então, dependendo de onde vocês estiverem essa semana ainda, vocês vão receber. Aqui, ó. Essas 2 peças a gente vai estar mandando para vocês, que são peças para ficar no ponto de venda. Uma é para profissionais e outra para consumidores finais, tá certo? Ela tem aqui uma lista de benefícios para cada um, tá certo? Então, isso aqui é um material de apoio ao ponto de venda,
para ajudar na divulgação e no cadastramento tanto de consumidores finais quanto de especificadores. Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou pedir para a Flávia, que vai estar aqui agora, demonstrando, na verdade, a plataforma em que vocês vão trabalhar a partir de agora. É uma plataforma bastante simples, vocês vão ver que é muito fácil operar com elas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, eu vou estar me logando, tá, na área do lojista, que é a área que vocês vão estar fazendo pedido, cadastramento, qualquer dúvida, tá, que o vendedor, o lojista, o financeiro tenha com relação a essa ferramenta, vocês podem me ligar ou entrar em contato comigo, tá bom? A gente já tem uma lista no WhatsApp, tá, para tirar dúvidas, para mandar links de, né, novos webinars. Quem não estiver e quiser participar, tá, é só entrar em contato comigo que eu adiciono vocês sem problema nenhum. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela e começar a mostrar a funcionalidade da ferramenta. O site do Mais Casa é a área que vocês vão fazer o login. Quem ainda não recebeu, eu peço que entre em contato comigo, mas na sexta-feira eu já encaminhei por e-mail, tá? O login e a senha, quem faz o cadastro dos lojistas somos nós, tá? É o nosso operacional do Mais Casa que faz esse cadastro e fornece para vocês o acesso. Caso tenha alguma dúvida, como eu falei, é só entrar em contato. Só retomando a questão do chat das dúvidas, eu vi que já tem algumas dúvidas, a gente vai estar respondendo no final. E se tiver qualquer dúvida durante essa minha apresentação também, do lado direito de vocês tem o chat, é só escrever. A gente tem uma equipe responsável que está apurando essas dúvidas e no final a gente responde. Na área de login, parceiro, CNPJ, tá? Aqui eu já tenho um cadastro, que é o nosso do Mais Casa. Então, CNPJ e a senha. A gente dá um lugar. Vocês já entram na home. Essa home, a gente sempre vai estar trabalhando comunicações com os lojistas. Então, sempre que tiver alguma novidade, alguma dúvida muito frequente, algo muito importante para informar, a gente vai estar passando por aqui, tá bom? Aqui a gente tem um menu, tá? No caso aqui é a Casa Editora e Comunicações, como eu falei para vocês, e aqui tem todas as funções que vocês podem fazer. Qual é a primeira função? Campanhas. É através da campanha que vocês vão dizer quanto por cento da venda de vocês, que vocês vão destinar para o profissional ou para o consumidor final, ou não, Flávia, eu não quero destinar porcentagem de venda nenhuma, eu quero dar pontos fixos, ok? Vocês também podem fazer isso. Tudo por aqui. Sem o cadastro da campanha, não tem como fazer um cadastro de pedido. Por quê? Porque o pedido sempre tem que estar atrelado a uma campanha. Aqui vocês podem ver que eu já tenho uma campanha cadastrada, que eu deixei pré-cadastrada, onde eu tenho uma porcentagem da minha venda que vai ser destinada para o especificador, que é o profissional, uma porcentagem da minha venda que eu vou destinar ao consumidor final. Nesse caso, eu coloquei pontos extras também, tanto para o profissional quanto para o consumidor final. E aqui eu tenho status de ativo. O que acontece? A campanha, ela nunca poderá ser excluída. Por quê? Porque ela sempre vai estar atrelada a um pedido. Então, se eu tenho um pedido parcelado em várias vezes, eu não posso cancelar aquela campanha, senão eu vou ter problema nas minhas vendas depois para poder destinar a porcentagem daqueles pontos. Mas você pode inativar a campanha. Ah, eu ativei e agora eu não quero mais usar, eu não quero que ninguém, por engano, utilize. É só vir aqui e vocês inativam a campanha. Ah, Flávia, mas eu criei uma campanha e eu quero ativá-la de novo. Posso? Pode, sem problema nenhum. Conforme eu falei, ela só não pode ser excluída, tá? Mas ela pode ser ativada ou desativada no momento que vocês quiserem. Vamos cadastrar uma campanha.
campanha para fazer uma simulação. Então, a gente tem o nome da campanha, vou colocar aqui Natal. Eu tenho uma porcentagem de venda, tá? Que eu vou poder dar aqui. E eu tenho uma outra porcentagem de venda que eu dou para o meu cliente. Posso ou não dar pontos fixos junto com aquela campanha. Ou como eu falei, Flávia, não quero colocar porcentagem. Posso deixar 0 no campo de porcentagem e só adicionar aqui os pontos fixos. Também não tem problema nenhum. E aí você cadastra a campanha. Como vocês podem ver, apareceu aqui, campanha Natal, onde eu tenho 1% para o especificador, 2% para o consumidor final e 0 de pontos extras, diferente dessa primeira que a gente já havia cadastrado. Feito o cadastro da campanha, como eu falei para vocês, é a primeira coisa que tem que ser feita antes de ser cadastrado qualquer pedido, tá bom? A gente vai cadastrar um pedido. Aqui eu já deixei um pedido pré-cadastrado para vocês verem, para poder explicar uma diferença que o Ronaldo já comentou na apresentação dele. O que acontece? A gente tem a questão do regulamento, que as pessoas têm que concordar para poder participar do programa. Isso quer dizer que vai impedir de fazer o pedido? Não, não vai impedir de fazer o pedido. Flávio, eu estou com um consumidor final e um profissional na minha frente, estou cadastrando o pedido, mas por algum motivo acabou a bateria do celular, a conexão não está funcionando, ele não concordou com o regulamento. Eu vou poder finalizar o pedido? Vai, você vai poder finalizar o pedido, só que com o status que ele vai ficar. Ele vai ficar aguardando confirmação. O que é isso? Isso quer dizer que um dos dois, ou o consumidor final ou o profissional, ainda não concordaram com o regulamento. E isso é muito importante, porque é o respaldo jurídico que o Ronaldo já comentou. Uma vez esse regulamento concordar, aceito por ambas pessoas, tanto profissional quanto consumidor final, o nosso sistema ele guarda isso no banco de dados, porque para qualquer respaldo depois no futuro que precise, é só entrar em contato com a gente tem o nome da pessoa, o IP da máquina, a data, o local e que foi acordado com aquele regulamento. Então, é que nem eu falei, o pedido pode ser finalizado? Pode. Porém, ele ainda vai estar no estado de aguardando confirmação. E os pontos daquele pedido não vão poder ser liberados até que profissional e consumidor final concordem com o regulamento. Esse outro exemplo aqui de cima já está liberado. Como vocês podem ver, tem um status aqui a vencer. Então, é um pedido onde o consumidor final, Diogo Borges, com o profissional Jéssica Caroline, ambos já concordaram com o regulamento e concordou que um trabalha com o outro. Então, o que acontece? Automaticamente, quando esse regulamento é aceito, o nosso sistema muda o status de aguardando confirmação para esses três. O que acontece? A vencer é a hora que vocês fizeram o pedido, mas ainda não receberam o pagamento daquela parcela, que nem nesse exemplo aqui, é um pedido de 20 mil, que foi parcelado em 2 vezes. Então, a gente tem 2 vezes de 10 mil. E vocês só vão liberar os pontos a partir do momento que vocês receberem aquele pagamento. Então, aí é o momento que ele está a vencer, então ainda vocês não receberam aquele dinheiro. Quando vocês receberem, vocês vão dar liberar. Quando der esse liberar, o pedido já vai para o outro nosso sistema, tá? A nota fiscal vai ser faturada, encaminhado para vocês e os pontos liberados, conforme todo o procedimento. Ah, Flávia, o meu cliente desistiu daquele pedido e ele não quer mais pagar o restante das parcelas. Você pode cancelar aquele pedido também, sem problema nenhum, tá bom? Vocês também podem editar o pedido. Ah, por algum motivo, o meu cliente foi lá e falou assim, eu quero dividir, não quero mais pagar à vista, ou quero aumentar o valor da parcela. O que eu faço? Vocês vêm aqui, eu entrei no pedido, no caso do cliente Diogo, com a Jéssica, que estava parcelado em 2 vezes. Vocês podem, nesse campo aqui, mudar a quantidade de parcelas, mudar o valor da entrada, lembrando que, desde que o valor das parcelas
sempre tem que ser igual ao valor total da venda, porque se for diferente, o sistema não vai deixar a alteração ser feita, tá? Então, vocês conseguem alterar o valor da parcela, alterar a data de pagamento, alterar as quantidades de parcelas. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vocês estão vendo? Ó? O sistema automaticamente já recalculou, tá? Eram 2, eu coloquei em 3 e ele já dividiu aquele valor exatamente, tá? Vou mudar a entrada, pode mudar sem problema nenhum, ou a data. E aí vocês dão o alterar o pedido já é alterado automaticamente. Alteração realizada com sucesso. E aqui, automaticamente, já aparece para vocês no relatório de pedidos. Não mais uma de 2, como estava, mas uma de 3, 2 de 3 ou 3 de 3. Tá bom? Já com o valor da parcela, o valor dos pontos em cima daquela parcela, tudo já descrito aqui para vocês como um resumo. O que acontece? Muitas pessoas já me perguntaram essa semana: ah, Flávia, mas a gente vai começar, antes de cadastrar a campanha ou cadastrar pedido, fazer os cadastros dos especificadores. Tudo bem, sem problema nenhum. Aqui eu tenho 2 exemplos também que eu vou deixar para vocês. O que acontece? Aqui já foi cadastrada a Jéssica, tá? Que é uma profissional. Em resumo, aqui eu tenho o celular dela, o e-mail dela e o status dela de ativo. O que isso quer dizer? Que ela já concordou com o regulamento. E eu tenho um outro exemplo, que é o Ronaldo, um outro profissional, tem o celular, tem o e-mail dele, só que o status está aguardando confirmação. O Ronaldo ainda não concordou com o regulamento, mas eu preciso liberar aquele pedido, então vocês podem reenviar o e-mail, que é o mesmo e-mail que o sistema manda automaticamente quando vocês fazem o cadastro dele e deixa vocês fecharem o pedido, só que ele ainda fica aguardando a confirmação do regulamento, vocês podem reenviar. De repente, assim, o Ronaldo fala: ah, eu não recebi a mensagem, eu não recebi o e-mail. Quando vocês clicarem aqui, o sistema já encaminha tanto para o e-mail dele, quanto para o celular dele. E vocês conseguem também, no editar, ver as informações daquele profissional que vocês cadastraram. Cada loja tem informação completa do profissional que foi cadastrado. Consumidor final é o mesmo exemplo, tá? Então, vocês têm uma cliente que foi na loja de vocês, no caso a Flávia, o celular, o e-mail, só que a Flávia ainda não concordou com o regulamento. Então, eu vou lá e reenvio o e-mail para a Flávia, tá bom? E também posso editar. Conforme eu falei, cada um tem acesso aos dados completos daqueles que se cadastraram. Nós temos também a parte do dashboard. O que é a parte do dashboard? Aqui em reais, a gente tem todo o financeiro de vocês do Sistema Mais Casa. Então, todas as vendas que foram feitas, todos os pontos que vocês deram para o especificador quanto para o consumidor final, nós temos os top 10 especificadores e os top 10 clientes, que são os que mais compram nas lojas de vocês. Nós temos separado por caixa e por competência, né, que é a parte do financeiro que utiliza. Então, no caixa eu vejo todas as parcelas e na competência eu vejo efetivamente todas as vendas que entraram e o histórico daquela venda. Eu tenho também em gráfico essa informação apresentada, porque cada um tem uma facilidade visual com uma coisa. Então, a gente tentou, né, respeitar todos os entendimentos. Então, a gente pegou tanto o gráfico, quanto o gráfico de pizza, quanto uma simples tabela. Então, tem todas as informações aqui. E nós temos o anual também. Então, vocês podem ver aqui os lançamentos, tá? Que a gente tem de outubro, novembro e dezembro, conforme eu falei. Estamos em caixa, então ele aparece todas as parcelas. Quando eu vou em competência,
Ele aparece as mesmas informações, só que nesse momento é o valor total da venda que entrou e não por parcela. Tanto que aqui vocês podem ver que só aparece a venda realmente que a gente realizou hoje, que foi em outubro. No outro, que era o caixa, apareciam as parcelas. Então, o que acontece? Aqui, o financeiro consegue ter todo um controle de quanto efetivamente ele está recebendo em vendas e quanto ele está fornecendo ou quando ele decidiu fornecer para o profissional ou para o consumidor final em porcentagens para pontos. Essa decisão é sempre feita por vocês, tá bom? E vocês têm total autonomia disso. Eu tenho também o dashboard de pontos, que é a mesma coisa, só que o dashboard de reais eu mostro o valor real da venda, o valor que entrou em dinheiro. E os pontos são quantos pontos daquela venda vocês estão fornecendo para o consumidor final e para o profissional. Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho a Jéssica, né, que é a minha top 10, e de clientes eu tenho a Flávia e o Diogo. A Flávia em primeiro lugar, porque ela comprou mais, e o Diogo em segundo lugar. O sistema também faz todos esses cálculos para vocês. E aqui vocês têm os pontos. Quantos pontos foram dados para o especificador, quantos pontos foram dados para o cliente e o total. A mesma lógica do reais, tanto em caixa quanto em competência. Conforme eu falei, essa parte financeira foi bem amarrada para facilitar o controle financeiro de vocês. Então, o sistema ele fornece tudo. Vocês podem calcular na mão, fazer o simulado, que vocês vão ver que a porcentagem bate corretamente. Então, aqui é um resumo para vocês não terem que fazer esse controle manualmente. O sistema já fornece todas essas informações para vocês. Tá? Eu vou aqui encerrar minha parte. Conforme eu falei, a parte do chat, eu vou passar agora para o Ronaldo continuar. Escrevam as dúvidas, daqui a pouco a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Tem o meu e-mail, que é flavia@casa.net.br, tá? Vou repetir de novo, flavia@kaza.net.br. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês podem me ligar. O atendimento do lojista é praticamente feito sempre comigo. Sou eu que dou o atendimento principal para os lojistas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que o consumidor final e o profissional vê a tela, porque vocês só viram a tela de vocês e pode ser que apareçam dúvidas. Então, eu vou me deslogar aqui como lojista. Tá? Aqui, parceiro. E eu vou mostrar para vocês o consumidor final, tá bom? Tanto o consumidor final quanto o profissional, eles visualizam o mesmo extrato, tá bom? O mesmo dashboard. O que diferencia um do outro? Só um detalhe. O profissional não pode cadastrar outros profissionais. Ele cadastra clientes, que são os clientes dele. E o consumidor final, ele não cadastra outro consumidor final. Ele só cadastra profissionais, porque ele pode trabalhar com um ou mais profissionais, sem problema nenhum. A única área que tem autonomia para cadastrar tanto profissionais quanto consumidores finais são vocês que são os lojistas, tá bom? Então, vamos logar aqui como o Otávio, que é o nosso consumidor final exemplo. Só um minutinho, por favor.
Eu vou verificar o que houve na nossa plataforma, que provavelmente o meu desenvolvedor deve estar mexendo e eu não estou conseguindo me logar aqui. Mas no final eu vou passar aqui para o Ronaldo explicar, eu vou ver enquanto isso o que aconteceu e eu já volto rapidinho para me logar com vocês, tá bom? Para vocês poderem ver o que o consumidor final e o que o profissional ele visualiza. Eu vou estar passando agora para o Ronaldo. Muito bem. Vocês já viram aí a demonstração da Flávia, viram que a ferramenta realmente é bastante simples, né? Bastante simples de operar, né? E a equipe de venda, por exemplo, na verdade, ela só tem que colocar o CNPJ no pedido, e que esse pedido pode ser depois digitado pela parte administrativa. Aí depende da organização de cada empresa. É importante vocês fazerem as perguntas, tá? E, enquanto isso, eu vou acrescentar umas explicações importantes. A primeira é que, como vocês viram, a Flávia explicou que tudo começa pela campanha. Por que a gente fez através de campanha? Porque um programa de fidelidade por milhagem, ele pode ser uma belíssima ferramenta promocional para as empresas. Então, talvez vocês já tenham recebido no celular ou no e-mail normal de vocês um post dizendo, olha, se você comprar tal produto até essa data, você vai ganhar 10 mil pontos a mais, por exemplo, ou vai ganhar pontos em dobro. O que é o pontos em dobro ou 10 mil pontos a mais? É uma promoção. Né? É a empresa que dá pontos normalmente, ela está dando mais pontos se uma compra específica for realizada num determinado período de tempo. Então, as empresas de vocês vão poder usar o Mais Casa como uma ferramenta promocional que, ao invés de dar desconto, ele dá mais pontos. Né? Isso de maneira bem ágil, simples, como vocês viram, vai bastar vocês criarem uma campanha diferenciada e cadastrarem essa campanha. Algumas empresas fizeram uma pergunta para mim e eu vou estar respondendo aqui para vocês, caso não tenha passado isso pela cabeça. Às vezes, vocês querem premiar diferentemente um único profissional, tá certo? Por um motivo que vocês sabem, vamos dizer assim. Vocês podem fazer isso criando uma campanha específica para aquele profissional, tá certo? Então, o fato de você ter as campanhas como maneira de cadastramento permite que você cadastre uma promoção para um único cliente ou profissional, né? Então, realmente dá bastante liberdade para vocês. Outra questão que é importante, como vocês viram, quando a Flávia mostrou o pedido, ele está dividido em parcelas, tá certo? Por quê? O programa ele foi feito tendo como base dar pontos a partir do momento em que se recebe do cliente, tá certo? Então, a lógica do programa é você cadastrar o pedido, cadastrar as parcelas para que os pontos sejam dados a partir do momento que você recebeu o dinheiro referente àquela parcela. Isso não significa, contudo, que vocês não possam dar pontos no pedido, né, como competência, e não caixa, no regime de caixa, pagando sobre a parcela. Aí é uma decisão de vocês. Se vocês falarem, aqui na minha empresa eu quero dar pontos a partir do momento que a pessoa comprou de mim, fez o pedido, independente de quantas vezes ele vai pagar. Aí vocês simplesmente vão cadastrar aquele pedido
na nossa ferramenta como se ele fosse um pedido à vista, tá certo? Então, a ferramenta está preparada para dar pontos a partir das parcelas pagas, mas também vocês vão poder dar pontos para a partir do fechamento do pedido, caso vocês decidam que essa é a melhor forma para a empresa de vocês, tá certo? Eu vou aqui ver quais são as perguntas, e uma delas eu já sei qual é, que como é que faz se a gente tiver mais de um profissional, ou o que acontece se o cliente final trocar de profissional, né? Como é que funciona isso, né? Muito bem, então, no primeiro exemplo, vamos seguir o exemplo de que o que acontece se um cliente final cadastrado no programa iniciar o programa com um profissional e no meio do caminho ele resolver trocar de profissional, né? Isso é muito simples. Na verdade, o cliente final vai precisar apenas entrar no cadastro dele e adicionar um novo profissional, tá certo? E adicionando um novo profissional, volta-se aquele exemplo que eu dei anteriormente, em que sai o SMS para este novo profissional, tá certo? Este novo profissional, ele concorda com esse novo link existente, e a partir desse momento, este novo profissional passa também a estar linkado ao cadastro do consumidor final. Significa que todo link entre consumidores finais e profissionais, eles, uma vez feitos, eles não somem. Então, quando alguém cadastra um novo profissional, quando ele chegar à loja de vocês e a equipe de venda, o vendedor, então, perguntar qual o seu CPF, caso ele diga que já está cadastrado no programa, quando o vendedor digitar o CPF na ferramenta, vai aparecer que aquele consumidor final tem 2 profissionais, né? E aparecendo, então, mais de um profissional, aí o vendedor tem só a responsabilidade de perguntar: eu vejo aqui que no seu cadastro tem 2 profissionais linkados a você, com qual deles você está trabalhando, ou com qual deles você está fazendo essa compra aqui, né? E a partir desse momento, então, o consumidor final vai indicar qual é o profissional que está assessorando ele naquela compra, né? E aí você seleciona o profissional que ele indicar. Basta fazer isso. Esse adicionamento de profissionais, ele é normal e vai acontecer não apenas nesse exemplo em que, de repente, um consumidor final se desentendeu e procurou outro profissional para continuar o projeto, mas, às vezes, no próprio projeto, você tem vários profissionais trabalhando em paralelo, né? Porque eu posso querer construir a minha casa, por exemplo, contratar um arquiteto para elaborar o espaço, né? Contratar um design de interiores para fazer, então, o projeto de interiores, e eu posso ter um paisagista também, tá certo? Que me assessora nas áreas externas e na compra de equipamentos, né? Então, mesmo sem eu ter brigado, vamos dizer assim, com o meu profissional, eu posso ter vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, cada um assessorando numa compra diferente, tá certo? Já que eu contratei, nesse exemplo que eu dei, 3 profissionais que vão estar trabalhando e se coordenando entre si. Então, novamente, o cadastramento de profissionais junto a consumidores finais, ele é de 1 para N, como se diz, né? De um consumidor final eu posso ter atrelado vários profissionais. Então, dessa maneira, existe então a solução, vamos dizer assim, para caso um consumidor final tenha brigado com
um profissional e queira ter um outro profissional assessorando. Por enquanto, chegou só essa pergunta. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês refletirem se existe mais algum questionamento e eu vou estar aguardando, então, as perguntas, porque este é o momento de tirar todas as dúvidas. Vou dar esse tempinho aí para vocês. Deixa eu ver aqui se já chegou mais alguma pergunta. Então, eu vou pedir para que vocês digitem aí no chat, ok, todo mundo que não tem mais perguntas e que entendeu completamente o treinamento. Então, por favor, para que a gente tenha um controle aqui, eu peço para que vocês digitem ok, se não ficou dúvida. Bom, parece que todo mundo entendeu o treinamento, fico muito contente. Como a Flávia falou, esse treinamento ele será permanente, então semanalmente a gente vai fazer um treinamento e, além disso, esse treinamento específico de hoje, a gente vai estar mandando o link para você, ele está sendo gravado. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão poder também recorrer a essa gravação ou fazer um questionamento à Flávia para que ela possa responder diretamente para vocês. Então, estamos terminando pontualmente às 11 horas em São Paulo, às 10 horas nos estados às 10 horas nos estados que não têm horário de verão. Agradeço novamente a participação. Contamos com entusiasmo e com a participação da área de vendas para que o programa tenha um bom cadastramento e tenho certeza que será benéfico para todas as empresas. Muito obrigado. Bom, pessoal, então a gente está encerrando o treinamento. Como eu falei, qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, tá bom? O meu e-mail já passei, vou repetir novamente, flavia@casa.net.br. O meu celular para WhatsApp, 011 99886 5767. Vou repetir, 011 99886 5767, tá bom? Obrigada e tchau, pessoal.